É muito bom o timing da minha apresentação, porque acho que eu posso edificar em relação ao que os outros panelistas, outros speakers apresentaram. As informações são extremamente complementares e eu acho que vai ser muito, pelo menos interessante para mim, poder fazer o link com que os panelistas anteriores apresentaram. Eu estou a fazer um share screen agora para que possam ver minha apresentação, colocando em modo apresentação. Eu espero que vocês já possam vê-la. Não sei se pode confirmar se vem. Perfeitamente. Conseguem ver todos? Sim, obrigada. Pode prosseguir. Perfeito, muito obrigado. Aproveitando também para parabenizar pela organização desse evento, que efetivamente a qualidade, tanto a nível do conteúdo e da forma, é excepcional. Então, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui. A ideia dessa apresentação de hoje é falar sobre um paper que, na verdade, nós do Banco Africano de Desenvolvimento estamos a escrever para Moçambique sobre o ESG em Moçambique. Muito pelo fato de que o ESG já é uma realidade no continente africano e queremos perceber um pouco melhor como introduzir essas questões do ESG por uma perspectiva tanto de auxiliar na formação de políticas públicas, como capacitar empresas, como também criar um diálogo público-privado nesse sentido para que o país possa se adaptar a essa realidade. Então, em termos de contexto, podemos dizer que os países em desenvolvimento, inclusive Moçambique, têm enfrentado desafios cada vez maiores, tanto em relação ao clima, como aos conflitos, às necessidades pós-pandêmicas, etc. E essas necessidades, elas vêm no momento que é extremamente difícil, onde os recursos fiscais são limitados e existem uma vulnerabilidade em relação ao alto nível de dívida pública que esses países têm, que impede, de certa forma, que possam financiar respostas em políticas públicas a esses desafios. Por outro lado, talvez uma oportunidade, porque como mostrou o panelista anterior, já em 2021 nós vimos um aumento significativo do aumento de instrumentos de finanças sustentáveis. Entretanto, muito desse aumento ainda é muito focado nas economias mais avançadas. E a outra oportunidade é o fato de que os investimentos com esse label, né, ESG, eles têm essa possibilidade de atrair financiamento ao mesmo tempo que salvaguarda os recursos comuns. Então, de uma certa forma, até coloquei uma figura aqui do lado, construindo também sobre o que o Francisco Neves havia dito, de que a agenda do ESG, né, e a agenda do marco dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas são agendas que, de uma certa forma, convergem. E aqui eu coloquei uma figura feita por uma consultoria, ANTech, que tentou fazer um apanhado de como as letras do ESG convergem com os 17 Objetivos Sustentáveis. Entretanto, obviamente que essas oportunidades não vêm sem desafios. Em princípio, a própria criação de frameworks, né, de regulamentações em outros países, eles afetam a própria atratividade dos negócios aos investidores, em especial os países em desenvolvimento, requerem para que os países em desenvolvimento possam acessar esses recursos, requerem um certo nível de políticas públicas, de reformas e os frameworks. Ao nível das empresas, coloca um desafio no nível de compliance, a nível de ser capaz de reportar informações extremamente complexas e com standards que hoje não são uniformes. Apenas falando um pouco sobre a África, acho que o valor agregado do Banco Africano é realmente falar sobre os nossos países membros. A African Financial Market Initiative fez um compilado sobre 26 economias africanas que já têm alguma forma regulamentações ou frameworks relacionados com ESG, e vemos que aqui já existem 17 dessas economias que já aplicam, de uma certa forma, esse tipo de framework. E o que a gente queria colocar aqui é que aquela coisa que eu já estava falando no início. ESG é uma realidade, não é uma realidade apenas no mundo desenvolvido ou no mundo das economias avançadas, mas é uma realidade em África.
Então, se em África já começam a fazer esse tipo de regulamentação, esse tipo de framework e esse tipo de instrumentos financeiros, significa que num ambiente em que diversos países, diversas empresas estão a competir por recursos escassos de investidores, Moçambique tende a ficar para trás se não tiver regulamentações nesse sentido para poder atrair esse tipo de investimento. Particularmente em relação aos seus países peers, né, da região. E dizer que essa é por uma questão dos frameworks. Por outro lado, também, como já havia dito o panelista anterior do Standard Bank, as operações de ESG também são realidade no continente africano. Elas são operações que são utilizadas não só no setor privado, mas também por governos africanos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma tabela apenas com algumas operações, existem muitas mais, mas, por exemplo, o governo do Benin tomou um empréstimo de 350 milhões de euros relacionados à implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável com uma garantia nossa do Banco Africano de Desenvolvimento. A Costa do Marfim pegou uma garantia parcial de crédito conosco também para poder desenvolver, para poder acessar mais recursos nos mercados internacionais para projetos relacionados ao ESG. Aqui na nossa vizinha África do Sul, já estudou muito bem como é que o Standard Bank funciona, mas uma operação que foi interessante ao nosso ver do Standard Bank foi uma operação feita à Vodacom, porque ela combina uma série de componentes, não só na área ambiental, mas também componentes relacionados à própria estrutura da empresa, ou seja, fomentando uma maior participação de mulheres no quadro de alto nível de gestão da empresa e também que os próprios serviços da empresa gerem uma maior inclusão financeira. Então, acho que aqui, na verdade, de uma certa forma, até bem redondo, porque ele trata da questão da governação interna da empresa e também do impacto que ele entrega à sociedade através de melhores produtos aos seus clientes. E, por último, talvez mencionar a Seychelles, que fez um instrumento que agora tem se falado muito, que é um debt swap, né, uma troca de dívida por obrigações relacionadas ao desenvolvimento. E a Seychelles fez o primeiro debt swap, Nature Debt Swap, relacionado com a economia azul. Coloquei essa aqui porque, obviamente, com uma costa tão ampla como Moçambique, as oportunidades de economia azul são plenas. Aqui, apenas para falar sobre o ESG Framework e Reporting Initiatives no mundo, acho que quando nós começamos a fazer o relatório, nós ficamos um pouco perdidos, chamamos até de sopa de letrinhas, porque são muitos frameworks, muitos reporting initiatives, etc. Então, aqui só para dizer que ainda não existe a nível global um standard único. Ao mesmo tempo, existe sim uma tendência à consolidação e harmonização de standards ESG ao redor do mundo. Por exemplo, nós quisemos colocar aqui, dentro dos estudos que nós temos visto, o ISSB, o International Sustainability Standards Board Initiative, porque ele tem, de uma certa forma, conseguido agregar diversas outras componentes de outros standards e tem também influenciado o desenho de regulamentações a nível de governos, né? Não só na Europa, mas também, mais recentemente, na Ásia. A gente tem visto isso muito em específico no caso da China. Já descendo para o nível de Moçambique, quando nós falamos sobre o potencial as profile for Moçambique, né? Existem alguns desafios e oportunidades. Os desafios, obviamente que é difícil você falar de uma agenda de atração de investimentos quando é um país que ainda tem taxas de juros tão altas e uma percepção de risco muito alta pelas agências de crédito. Moçambique ainda é um país que tem muita dependência de fundos concessionais ou altamente concessionais, e isso impede, de uma certa forma, que o governo possa liderar essa agenda ao colocar investimentos concretos em infraestruturas que entregam impacto para a sociedade e para o meio ambiente. E é um país também que tem uma grande intensidade
na sua pauta de exportação em commodities, muitas vezes minerais, que geram também digamos assim, uma desconfiança, uma percepção de investidores internacionais de que é um país com níveis de emissões de carbono muito altos, ou que possa ter violações a nível de meio ambiente e de direitos humanos e relações trabalhistas. A nível da percepção, obviamente. A nível das oportunidades, nós vemos que Moçambique, em geral, é um país que é muito receptivo e aberto a incorporar melhores práticas ou boas práticas internacionais. Nós, como representantes dos parceiros de desenvolvimento em Moçambique, nós vemos que o diálogo que nós temos com o governo e com o setor privado é muito fluido, então nós acreditamos que existe essa abertura para poder influenciar e melhorar as regulamentações nesse sentido. Existe track record no país também, principalmente no mercado de carbono. Só em 2022, o aumento das emissões de crédito de carbono foram gigantescas. Então, nesse sentido, existe uma capacidade dos projetos privados em levantar recursos através desse mercado, mas também uma oportunidade aí de se dar às comunidades afetadas a beneficiar também com esses créditos. E uma capacidade intrínseca do governo, já que já existem ministérios que têm iniciativas relacionadas ao ESG. Agora aqui fica uma questão, né? Se existe a necessidade mesmo de um framework dedicado ao ESG para Moçambique ou não. E eu acho que é isso que a gente vai tentar falar no próximo slide. Aqui, dentro desse estudo que nós estamos a fazer, com muito apoio em matéria legislativa do Escritório Moraes Leitão, nós fomos capazes de consolidar e colocar uma primeira lente do que seria o primeiro framework ESG ou de ESG-related topics em Moçambique. Aqui do lado uma tabela simplesmente para simplificar, mas eu apenas queria colocar algumas considerações básicas sobre o que nós encontramos ser o ESG framework para Moçambique. Então, hoje, nós acreditamos que existem leis, existem regulamentações que, de uma certa forma, endereçam já as maiores preocupações e as maiores regulamentações no mundo relacionadas a ESG. Esses princípios e essas orientações existem ou a nível do país ou a nível setorial, entretanto, elas não são homogêneas. Então, nós vamos ver que alguns setores são muito mais regulados a nível de ESG, como, por exemplo, o setor da indústria extrativa, do que outros. A legislação é dispersa, vindo de instrumentos tanto como Constituição, lei específica, atos normativos ou tratados internacionais. Aqui nós colocamos que essa dispersão cria uma percepção de que existe um alto custo para se fazer o compliance de ESG com Moçambique. E o próximo tópico é que o S, né, de ESG, ele acaba... Como o ESG ainda é uma agenda elaborada no norte, para o norte global, as preocupações no norte em ESG são diferentes das preocupações das nações emergentes. Isso significa que, obviamente, que enquanto o norte está a pensar muito mais em questões de direitos humanos a nível mais macro, em questão das emissões, para um país como Moçambique, que emite menos de 0,04% de todas as emissões globais, esse tipo de preocupação um pouco overshadow a preocupação principal, que é a relação à sociedade. Então, por exemplo, quando nós olhamos a legislação moçambicana, que tem um foco em criar instrumentos que apoiem a comunidade, que gerem o engajamento das empresas privadas com a comunidade, que mesmo possa dividir os lucros da empresa, dos projetos privados com as comunidades, ou preocupações como o conteúdo local, ou como o reassentamento, muitas vezes essas regulamentações ESG feitas globalmente não olham para essas preocupações de Moçambique. E, frequentemente, dentro da legislação moçambicana, mesmo que as empresas sejam obrigadas a reportar ao regulador
sobre as atividades delas, tanto financeiras como não financeiras relacionadas a ESG, a maior parte das vezes elas não são obrigadas a publicar esses relatórios, e, de uma certa forma, isso diminui a transparência e a capacidade, tanto do investidor fora do país, ou de um comprador fora do país, ou da sociedade civil moçambicana, de perceber, de fato, se as empresas estão cumprindo com a parte dela dentro da agenda ESG. Nós fizemos esses estudos porque vimos que, dentro da pauta de investimento externo direto de Moçambique, nos últimos 5 anos, 40% desse investimento veio da União Europeia, outros 24% vieram das Maurícias, outros 18% da África do Sul e mais 13% dos Emirados Árabes. Todos esses países são países que estão bem avançados em relação à legislação ESG. E, por conta disso, os investidores desses países, ao fazer as suas atividades comerciais e econômicas em Moçambique, vão estar sujeitos às regulamentações das suas sedes. Então, é importante, aqui nesse slide que nós quisemos colocar na parte de cima, de onde vem o investimento de Moçambique e na parte de baixo, de onde como esses investidores estão endereçando a questão ESG. É importante mostrar que, para Moçambique, é real, líquido e concreto de que o avanço de regulamentações extraterritorial a Moçambique tem um impacto, sim, como as indústrias moçambicanas vão se organizar. Tanto a nível de percepção das oportunidades de investimento, como também como o país pode se especializar dentro de uma agenda de economia verde e uma economia de transição do baixo carbono. E, para finalizar, nós sempre gostamos de terminar os nossos trabalhos com certo nível de sugerir next steps. Então, para nós vemos os next steps para Moçambique em 2 níveis. Nós vemos o nível de curto prazo e o de uma agenda de trabalho de mais longo prazo. No curto prazo, nós vemos uma agenda de assistência, de diálogo e construção de percepção. A nível da assistência, é um tema muito novo. Eu acho que para Moçambique, esse evento de hoje, ele traz ele constrói, ele edifica, ao apoiar as empresas moçambicanas a entenderem melhor o que é esse panorama do ESG, mas nós acreditamos também que talvez o governo ou associações do setor privado possam construir cartilhas que possam consolidar a regulamentação ESG em Moçambique, possam mostrar quais são essas oportunidades e mostrar quais são as oportunidades internacionais para essas empresas acederem aos recursos ESG. Acreditamos também que, como um tema que impacta tanto o comunitário como o setor privado, é importante que Moçambique tenha suas próprias plataformas público-privada, onde tanto o governo como o setor privado e a sociedade civil possam conversar sobre esse tema por uma perspectiva que crie valor para Moçambique. E, ainda a curto prazo, avaliar se os efeitos, se existem efeitos positivos de fazer com que as obrigações de reporting as sejam públicas, a nível de criar uma percepção mais positiva em relação a esse tipo de investimento para Moçambique. No longo prazo, nós vemos uma agenda muito mais de reformas, defesa de interesses, advocacy e financiamento. A nível das reformas, é importante que Moçambique tenha uma análise para perceber se é necessário um framework regulatório consolidado sobre ESG, ou se a legislação atual apenas carece de algumas complementações e simplesmente ser apresentada de uma forma coerente. Isso é uma questão realmente que é importante ser analisada, que nós achamos que talvez não vale a pena simplesmente passar uma regulação ESG quando existem carências em muitas outras regulações ainda em Moçambique. Do lado da defesa do interesse, nós acreditamos que os países em desenvolvimento, em especial os africanos, eles não podem ser passivos a essas
regulamentações que são definidas extraterritorialmente e têm impacto na nossa estrutura econômica. Então, aqui, nós sugerimos que Moçambique, junto com os seus principais parceiros, possam se engajar em discussões globais e com seus parceiros de comércio e investimento bilaterais sobre como o ESG é reportado a nível de toda a supply chain, em especial no que envolva restrições e importações. Ainda assim, também é necessário que as discussões de Moçambique sejam relacionadas a defender os seus interesses em relação ao social. Então, que a agenda de Moçambique em relação à divisão dos lucros à comunidade, ao impacto da comunidade e talvez até uma agenda de construção da paz em Moçambique esteja atribulado também nessa agenda. E, por fim, é importante que Moçambique, a nível dos seus reguladores, a nível dos seus executores de políticas públicas, possam visualizar o ESG como uma fonte também de financiamento para as suas necessidades de desenvolvimento, sabendo que essas suas necessidades de desenvolvimento não são necessidades apenas para o orçamento do Estado, mas também que instituições criadas nesse sentido podem sim melhorar a capacidade de suas empresas privadas trazer esses investimentos e entregarem mais valor à sociedade. Eu fico por aqui, eu espero que eu não tenha passado muito do meu tempo e agradeço de novo a oportunidade. Muito obrigada, Dr. Rómulo Correia. Muito obrigada.